Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira, dia 30 de setembro, para que possamos juntos meditar a Palavra de Deus. Hoje é que nós recordamos São Jerônimo, presbítero, doutor da Igreja. Ele que nasceu na província romana da Dalmácia, onde hoje nós temos a região das atuais Croácia ou Eslovênia, por volta do ano 340. Faleceu em Belém, na Palestina, no ano 420 e tinha essa vasta cultura literária, bíblica, traduzindo para o latim o Antigo e o Novo Testamento, nos deixando então a Bíblia conhecida como Vulgata, e da qual a maior parte então das traduções da Bíblia nasceram posteriormente. Hoje nós demos, portanto, o evangelista São Lucas no capítulo 9, versículos do 51 ao 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois desses 40 dias em que nós vivenciamos a Quaresma de São Miguel Arcanjo, nós hoje retomamos a nossa habitualidade com a meditação da Palavra de Deus, com o Evangelho de cada dia que a liturgia da Igreja nos apresenta. Hoje, ao celebrarmos São Jerônimo, conhecido pela tradução da Sagrada Escritura, nós também retomamos a leitura do capítulo 9 do evangelista São Lucas. E aqui nós temos alguns pontos que são importantes para o nosso entendimento. Primeiramente, nós vemos já então Jesus que toma a firme decisão de partir para Jerusalém. Nós vamos perceber a partir desse momento que os principais ensinamentos de Jesus Cristo acontecem justamente neste caminho para Jerusalém. O evangelista São Lucas orienta todo este seu evangelho ao longo desta grande caminhada de Jesus até Jerusalém, aonde, chegando em Jerusalém, nós teremos o cumprimento do ministério de Jesus, através da sua paixão, da sua morte e também da sua ressurreição. É por isso que esta fala de São Lucas hoje ela é muito importante. Jesus que toma a firme decisão de partir para Jerusalém. Recorda justamente então o Cristo que está totalmente disposto a realizar e a fazer a vontade do Pai em sua vida. É durante esse caminho que nós percebemos então Jesus com os discípulos que entram neste povoado de samaritanos, que procuram hospedagem para Jesus, que não são capazes de receber esta hospedagem, até porque havia uma grande rixa entre os samaritanos e os habitantes de Jerusalém, porque os habitantes de Jerusalém consideravam os samaritanos pecadores públicos e, obviamente, não existia o nome lei da reciprocidade naquela época, mas esse desgosto era recíproco. Do mesmo modo que os judeus se afastavam dos samaritanos, os samaritanos também se afastavam dos judeus. E assim Jesus dando a entender que seguirá, que irá para Jerusalém, e sendo judeu, os samaritanos também o rechaçam. E justamente por isso nós vemos a reação dos discípulos, Tiago e João, e Jesus que volta-se para eles, repreende-os, e eles partem para um outro povoado. É interessante percebermos não somente a rivalidade existente entre judeus e os samaritanos, mas percebermos também a diferença de atitude entre os discípulos e Jesus. Os discípulos querem destruir a cidade. Tiago e João dizem: mas Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Quase como que ou está contra nós ou é a nosso favor.
e se está contra nós, devemos destruir. É um pouco a mentalidade que nós encontramos hoje até no nosso ambiente político, muitas vezes. Nós estamos perdendo dia a dia a capacidade de discutir ideias e muitas vezes vamos criando inimigos ao longo do nosso caminho. Então, se a pessoa concorda comigo, ela é minha amiga. Se ela discorda de mim, eu começo a lhe desejar o mal, eu começo a deixá-la de lado, eu começo a me afastar. Mas uma coisa é tomar uma xícara de café juntos, outra coisa é concordarmos com tudo aquilo que um e o outro pensam. As ideias podem e devem ser discutidas, mas a divergência de ideias não pode ser considerada uma inimizade por inteiro. É isso que hoje nós vemos também da parte de Jesus. Não é porque eles não querem recebê-lo que agora vai mandar o fogo do céu, vai mandar a destruição. Porque às vezes precisa-se de tempo para poder de fato viver a conversão, para poder de fato haver esta mudança de mentalidade. É por isso que nós vemos Jesus então que depois de repreendê-los, parte para um outro povoado. É claro que se nós saímos da esfera da nossa vida pública, da nossa vida civil, e entrarmos na esfera religiosa, nós podemos entender também que aquilo que Jesus realiza vem nos recordar também como deve ser anunciado, como deve ser pregado o Evangelho. Porque o Evangelho não pode ser comunicado à força. Não é na força da espada, não é na força das armas, não é no grito que nós iremos comunicar o Evangelho, mas ele deve ser proposto. E a cada um caberá acolher esta palavra, a cada um caberá acolher o Evangelho do Senhor. É por isso que dizia também com este gesto, Jesus nos ensina no nosso caminhar. Como comunicadores, como anunciadores do Evangelho, nós não podemos e não devemos colocá-lo à força, mas devemos propor, para que assim cada um possa, tendo seus ouvidos bastante abertos, acolher a palavra de Deus, acolher o Evangelho de Jesus Cristo. E se aquela pessoa que nós estamos ali tentando auxiliar não quer acolher esta palavra, que tenhamos a mesma atitude de Jesus, que possamos seguir para outro povoado, que possamos continuar a nossa missão, anunciando, pregando a boa nova do reino a todos aqueles que estão com o coração aberto para acolher a palavra de Deus. Que saibamos então e que possamos aprender do Senhor hoje que de fato o Evangelho de Cristo não pode ser anunciado à força, mas proposto na alegria. E que também na nossa caminhada, na nossa vida civil, saibamos entender que a divergência de ideias não é sinal de inimizade. Podemos divergir nas ideias e é importante que tenhamos ideias divergentes, mas tomemos cuidado para que a diferença de ideias não seja motivo para criarmos inimigos na nossa vida em sociedade, mas que o diferente, que o divergente sirva para o nosso crescimento mútuo. Oremos. Ó Deus, que deste ao presbítero São Jerônimo um profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei que o vosso povo seja alimentado cada vez mais com a vossa palavra e nela encontre a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.